como estão? Bom, que bom, é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Estava aqui ontem também, tem sido tão bom. Eu não consigo expressar bem o quanto tem sido encorajador para mim estar aqui. Eu tenho falado nas igrejas que eu tenho ido esses dias que, como em Moçambique, ainda não estamos podendo ter cultos presenciais, mas eu tive a oportunidade de participar de 4 cultos em um dia só. Eu estava sentindo as minhas forças voltando, tem sido uma bênção. E antes de mais nada, eu quero que você saiba que é uma grande honra de poder estar aqui com vocês. E eu quero lhe agradecer de todo o coração. Ontem mesmo eu estava aqui e Deus... Eu me sinto muito honrado de que você tirou do seu tempo para estar aqui hoje. Eu não levo isso de qualquer maneira, eu não levo isso de qualquer jeito. Eu respeito muito o seu tempo. Eu sinto honrado em poder falar consigo hoje e compartilhar o que Deus tem colocado em meu coração. Então eu quero te agradecer por isso e por essa oportunidade. A minha família está em Moçambique agora mesmo. E eu não tenho um livro para te indicar, eu nunca escrevi um livro, mas eu quero hoje contar um pouco da minha história, do que Deus tem feito em minha vida, e eu quero ler a minha vida para você como fosse um livro, parte dela. Eu não tenho tempo para contar ela toda, mas o meu objetivo, meu alvo é que você possa ler a minha história e deixar Deus escrever uma história em sua vida através do poder do Espírito Santo que está em nós. Eu creio que Deus pode fazer isso. Não é por acaso que eu estou aqui para viajar, para chegar aqui. Não foi fácil e não é fácil esses dias, e Deus abriu as portas para isso. Então eu creio de todo o coração que Deus tem algo para a sua vida nessa conferência e neste lugar. Então, antes de mais nada, se eu puder, posso orar para entrarmos na palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço pela tua presença aqui, Pai. Eu te agradeço por tudo que tu és para cada um de nós, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Deus, e tu estás conosco. E eu te peço, Senhor, que através do teu Espírito Santo tu possas falar aos nossos corações aquilo que tu tens para nós hoje. Porque somos teus filhos e tuas filhas, e nós te honramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Eu cresci como filho de missionário. Meus pais são missionários até hoje, na verdade estão conosco em Moçambique há 10 anos já, mas antes disso eles eram missionários no Amazonas. Os meus avós eram missionários no Amazonas, no interior do Amazonas, também no Ceará um pouco também, mas os meus pais plantaram igrejas nos ribeirinhos. Eu cresci na estrada na BR-319, entre Manaus e Porto Velho, e morei em Humaitá, que é perto de Porto Velho, também morei em Manaus, e assim por diante. Então eu conheço o norte do país, o outro Brasil, e eu cresci lá como filho de missionário. E meus pais sempre trabalharam com igreja, implantação de igrejas e tudo mais. Aos 15 anos de idade, eu tive um encontro com Deus. Não sei se foi naquele momento que eu me converti, penso eu que sim. Mas desde lá eu sabia que eu ia ser missionário. Não significa que logo que Deus falou comigo que eu ia ser missionário, que no dia seguinte eu fui ser missionário. Não. Mas enquanto isso, eu me envolvi em tudo o que eu podia, na igreja, falando de historinha para as crianças, seja lá o que for, eu estava envolvido com missões de alguma maneira ou outra. A todo momento. E isso foi um momento de treinamento. Se você pensa bem, em várias histórias da Bíblia, Moisés teve o seu tempo de treinamento, o próprio Jesus, 40 dias no deserto. E assim por diante, várias histórias, havia treinamento daqueles
antes deles serem também. Alô? Já? Ok. Antes deles continuarem para frente. Eu quero lhe encorajar, a todos nós aqui, que Deus tem um propósito para a sua vida, sim. E Ele tem algo para você fazer que só você pode fazer para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. E às vezes é necessário treinamento antes que você possa fazer isso. E o treinamento é tão importante quanto é o que Ele quer fazer através de você. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze algo que Deus tem colocado em seu coração para fazer. Eu comecei escola dominical com crianças. Eu comecei servindo. Eu comecei em GT. Eu comecei em qualquer lugar que Deus me dava oportunidade. E com isso, todas as vezes, todas as oportunidades de ministério, era mais uma ferramenta que Deus estava me dando para que eu possa ser bem-sucedido no propósito que Ele tinha para mim. É necessário esse treinamento. Salmo 144, versículos 1 e 2 diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele treina, é algo presente, é igual um corredor. Vamos supor que ele consegue terminar uma maratona. Já estou bem treinado. Aí para, aí 3 meses depois ele vai correr. Ele vai conseguir? Não vai. Deus quer sempre que nós estejamos treinando e treinando e treinando, e para não perder aquilo que Ele tem nos colocado para fazer. É necessário esse treinamento. Então, começando aos 15 anos, treinando. Eu não sabia quando iria ser missionário. Eu não sabia até quando eu ia ter que esperar. Sabe, muitas das vezes eu ouço muito de pessoas: eu tenho um chamado missionário. Aí eu pergunto: desde quando? Faz uns 15, 20 anos. Aí eu pergunto de novo: e o que você está fazendo para chegar no momento em que Ele vai te ativar? Estou esperando. Treina, exercita, aprenda mais, aprenda da Bíblia, estude, para que no momento em que Deus está pronto, no momento certo, porque o tempo de Deus é perfeito, até lá, Ele nos dá a oportunidade de treinar, de equipar, a responsabilidade de ser equipados por Ele, para que a gente possa fazer o trabalho que Ele nos chamou. Em 2005, então pula para frente alguns anos, né? 23 anos de idade, eu estava no meu quarto, já nos Estados Unidos. Eu sou metade brasileiro, metade americano. Meu pai é americano, minha mãe brasileira. Nasci nos Estados Unidos, cresci no Amazonas. E voltei depois do 2º grau, ensino médio agora, né? Depois do ensino médio, voltei para os Estados Unidos para continuar na faculdade. Parei da faculdade porque estava no Ministério Integral. Agora eu estou de volta. Mais treinamento. Mas em 2005, com 23 anos de idade, eu no meu quarto, lendo a minha Bíblia, ouvi de Deus: volta para o Brasil. Volta como missionário para o Brasil. Voltei. E foi incrível como aconteceu. Eu não tinha um vintém no bolso, mas voltei. Não tinha nem como comprar passagem. De repente, um amigo meu vendeu o carro dele para comprar a passagem para eu poder voltar para o Brasil. Não pedi, ele que ofertou. Algumas pessoas me chamaram de loucos. Eu prefiro ser louco por Deus que louco pelo mundo. Minha família me chamaram de loucos também. Alguns. Não falo mais com eles. Brincadeira. Fui
Deus fechou o capítulo da minha vida nos Estados Unidos, já tinha aprendido o que era necessário naquele momento e deixei-me ser guiado pelo Espírito Santo para o que Ele tinha para mim, no próximo passo, na próxima fase. Eu fui. Deus havia fechado aquele capítulo. Eu tinha uma empresa de construção com meu irmão, eu tinha tudo. Estados Unidos, morando lá. Família, tudo. Estava bem. Larguei. Voltei para o Amazonas. Aí em 2006, igreja dos Estados Unidos, Healing Place Church, me ligaram e disse: olha, o pastor Senior quer começar uma igreja em Moçambique e nós achamos que você poderia ir para lá. Agora, olha só, nunca tinha começado uma igreja na vida. Nunca tinha pastoreado igreja. Nem casado era. Só tinha uma namorada, que agora é minha esposa, mas só tinha uma namorada. Nem sabia o que eu estava fazendo na vida direito. Então ainda tinha desconhecidos. O treinamento, às vezes, é de nos treinar a ter fé em Deus, apesar dos desconhecidos das nossas vidas. Aí eu orei, desliguei o telefone, liguei para minha namorada, que é a minha esposa agora, Carol. Eu falei para ela: olha, o pastor disse para Moçambique começar a igreja. Ah, que legal, que legal. Eu fiquei admirado. Nem o Google conhecia nada de Moçambique naquele tempo. O Google ainda era criança a respeito de Moçambique. Eu tentei, não dava. E ela ficou animada. Agora, se ela fica animada de ir para um país que a gente não sabe nada daquele país, nem sabia onde era direito, para casar é fácil. Então eu pedi ela em casamento, 6 meses depois de casar, nós estávamos se mudando, de mudança para Moçambique. Desconhecido, não sabendo bem as coisas. Casamos, mas olha só, algo interessante. Deus também se preocupa com os detalhes de nossas vidas. Ele sabia que o ministério em Moçambique, eu como o pastor daquela igreja, que Deus nos deu a sabedoria e a graça para poder plantar aquela igreja ali, num país que não conhecíamos ninguém. O primeiro ano de casamento foi difícil e foi bom ao mesmo tempo, porque se eu ficava chateado com ela, não era por muito tempo, porque só tinha ela e eu. Nem tinha como ligar para os amigos, não tinha ainda. A gente se perdoava logo. No momento de choro, era um chorando com o outro, porque não tinha mais ninguém. Então se aproximamos bem. Mas uma observação aos solteiros, você que está solteiro, escolha bem o seu marido ou a sua esposa. Deus sabia que para estarmos em Moçambique, o trabalho que Ele nos colocou ali para fazer, Ele sabia que eu iria precisar de uma esposa forte, sábia, uma guerreira violenta contra os ataques de Satanás. Ele me deu uma esposa assim. Eu não sei o que Ele deu para ela. Mas Ele sabia que eu precisaria de alguém que iria me segurar nos meus momentos de fraqueza e cansaço. Eu quero encorajar você, jovens, solteiros. Se você quer um marido ou uma esposa, você pode escolher alguém. Ou você pode perguntar de Deus: Deus, eu te dou o direito de me dar alguém que você quer para mim. Eu creio que tem as duas formas de casar. Eu dei a Deus a liberdade de me dar quem Ele queria para mim. Graças a Deus. Porque eu confio nele. Ele sabe o melhor para mim. Aí casamos, mudamos para lá, nem sabíamos direito o que fazer. Começamos a fazer cultos. Naquele tempo, a nossa igreja sempre
dava alguma coisa de comida, e nós começamos a dar bolacha com café. Meses e meses, bolacha com café, naquele momento ali, só para se conhecer e tudo mais. Bolacha e café, bolacha e café. Finalmente alguém teve coragem de dizer: pastor, nós não tomamos café, aqui tomamos chá. A gente acordava 4h30, 5 horas da manhã, para ferver água num fogãozinho de 4 bocas. Aí pegava aqueles bidões, aquelas garrafas de 5 litros, que é para ser de água, e a gente colocava café quente naquilo, e dirigia até a padaria, comprava um monte a gente mudou para pão, comprava um monte de pão com café. Chegou um momento que a gente estava fazendo quase 50 litros de café, até que finalmente alguém teve coragem de dizer que a gente não toma café, tomamos chá. Todo aquele sofrimento, aí passou de 4h30 da manhã fazendo chá ao invés de café. Começamos assim, acertamos tudo? Não. Mas Deus, sempre presente, sempre fortalecendo, sempre renovando as forças, várias vezes até hoje dá vontade de desistir, porque não somos perfeitos. Várias vezes dá vontade de fazer, nem fazer mala, só sair mesmo, compra depois. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em graça, derrama sobre nós tudo o que precisamos. Basta confiar naquilo que Ele tem para nós, e Ele guia, Ele protege, Ele renova, Ele restaura, Ele nos consola na tristeza, Ele nos dá alegria, e assim podemos continuar fielmente naquilo, no propósito que Ele tem para nós. Dá vontade de desistir? Dá. Pastor admitindo isso. Dá sim. Momentos de solidão, tem sim. Momentos de tristeza, muitos. Já tivemos tentativas de assalto, já fomos roubados, já fui ameaçado de morte. Mas Deus está sempre ali conosco, porque Ele é que nos mandou para lá. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que promessa, que consolo, a cada momento em sua vida, em qualquer momento que você esteja. Talvez você está aqui hoje, está com vontade de desistir das coisas, porque talvez está difícil, você está cansado. Você que está quase para desistir do seu casamento, Deus pode restaurar, Deus pode renovar, Deus pode mudar o coração do seu marido. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu não consigo mudar ninguém. Eu sou simplesmente e meramente o vaso e a boca que Deus usa para que o poder do Espírito Santo possa ser manifesto, e Deus é quem muda corações. O meu papel, o nosso papel, a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus, servos de Deus, no reino de Deus, é ser obediente e deixar Ele nos usar para a honra e glória dEle, para o reino dEle, para o propósito dEle para este mundo. Simplesmente isso. E sabe o que isso faz? Isso nos traz uma paz. Sabe por quê? Não é minha responsabilidade mudar corações.
É Deus que faz isso. Ele é que é Deus, eu não. A minha responsabilidade é carregar a mensagem do Evangelho ao mundo, assim como sua e como minha. Eu não sou diferente de vocês. Não sou diferente de ninguém. Sou missionário? Ok. Mas eu não sou diferente, não sou mais especial. Sou ser humano. Não sou mais espiritual que ninguém. Eu simplesmente, o capítulo da minha vida que Deus está escrevendo é simplesmente em outra geografia. Somente isso. Mas você pode ser missionário e usado por Deus em qualquer lugar deste mundo. O que é importante é se você deixar de se permitir ser disponível para o que Deus quer fazer através de você e em você. Somos iguais, somos irmãos e irmãs em Cristo, fazemos parte de uma família sobrenatural. Aí eu pergunto a todos nós aqui, você está disposto e disponível? Tem um preço a pagar? Sim, mas é o melhor pagamento da eternidade. Vale a pena? Tem retorno? Tem. Vivendo 100% nos propósitos de Deus. É uma maravilha. A geografia talvez seja diferente, mas é só isso. E o livro que Deus quer escrever através de você é tão importante como qualquer um outro. O seu livro, a sua história com Deus é valiosa da mesma forma. Deus nos ama, tudo igual aqui, em Cristo. Amém? Aí começamos a igreja, 29 de abril de 2007, abrimos a igreja. Inauguração, nem foi eu que preguei na primeira inauguração. Estava com um pouco de medo, tinha outro pastor de fora, e ele pregou. Começamos pequeno, nem cadeiras tinha. Mas começamos. É o que Deus nos mandou fazer. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo, mas para que ir para outro continente enquanto tem tanta necessidade aqui mesmo? Talvez você já fez essa pergunta, ou talvez você já ouviu essa pergunta sendo feita a respeito de missões. Para que ir tão longe, enquanto do outro lado da rua tem tanta necessidade? Eu tenho uma resposta. Nós não fazemos as coisas pela necessidade, para suprir necessidade. Nós fazemos o que fazemos por obediência ao nosso Deus e Pai e Rei, que nos instrui e que nos guia para onde devemos ir. É questão de obediência, não necessidade. Eu ouvi um pastor uma vez, eu nunca me esqueço dessa mensagem, eu nem sei quem foi que falou, mas eu sei que não fui eu, mas isso ficou gravado em meu coração. Ele falou assim, nunca ajude as pessoas pelas necessidades delas. Ajude porque você ama. Ajude as pessoas, sirva as pessoas, porque você ama a Deus e ama as pessoas que Deus ama. Aí sim, porque o próprio Jesus, ele disse, o pobre sempre terás com vós. Se eu fosse atrás de suprir necessidades, eu ia enlouquecer em Moçambique. Porque a necessidade é muita, sofrimento é muito, pobreza é muita dor, muita morte, muita tristeza, coisas aterrorizantes, não tenho tempo para contar,
que só Deus para consolar os nossos corações e renovar a nossa mente para não deixar aquelas coisas nos destruir. Mas eu não estou em Moçambique por necessidade, pela necessidade das pessoas lá. Estou em Moçambique por obediência ao meu Pai. Nós, como igreja, temos que olhar para Jesus, os nossos olhos diretamente nele, para saber eu desafio você aqui hoje, vai para onde Deus manda. Que você esteja em um relacionamento tão íntimo com Deus que você consegue ouvir o batimento do coração de Deus pelas pessoas e você percebe e vê o que Deus vê, e isso lhe traz esperança, lhe traz coragem e fé através do Espírito Santo em você, e isso você vai, e onde quer que seja, se é para outro lugar do mundo, vá, no poder e na autoridade de Deus, debaixo de liderança. Não vá sozinho. Satanás gosta de crente sozinho. Ele destrói rapidinho. Eu já vi. Assunto para outro dia. Mas, continuando no livro dos capítulos que eu estou vivendo agora, quero contar algumas histórias de coisas que têm acontecido lá. Uma mulher, ela veio na igreja, alguém convidou ela. Alguém convidou ela para a igreja e ela estava lá, não sei quanto tempo, até que um dia, ela conta isso para nós. Um dia Deus usou uma pregação, eu não lembro o que eu estava pregando, mas eu disse assim: se você tem problema com bebida, não compre e coloca na sua geladeira. É essa frase que ela lembrou, que Deus usou e o Espírito Santo empoderou para transformar a vida dela. Não foi um convite de salvação. Essa uma frase, ela conta para nós. Como é que você aceitou? Eu pergunto, como é que você, o que te levou a aceitar Jesus? Pastor, quando você falou, se você tem problema com bebida, não compre e coloca na sua geladeira. E aquilo, o Espírito Santo usou para transformar a vida dela. Não sei como. Teve outra mulher da igreja, ela começou a vir na igreja e eu dei um exemplo uma vez de um balde, eu estava falando sobre esperança, ela contando. Um balde e colocaram ratos dentro desse balde, dentro d'água e tamparam sem buraco nem nada em cima. Os ratos logo morreram. Aí colocaram outros ratos num balde com água também, mas fizeram um furinho em cima do balde para dar para ver luz dentro que estava entrando no balde. E os ratos ficaram muito tempo nadando porque tinham esperança de ser salvos. Esse exemplo, ela contando depois, eu fui salva porque o pastor contou a parábola dos ratos. Parábola dos ratos. Eu já li bastante a Bíblia, mas eu não conheço essa parábola dos ratos. Ela começou a explicar a história dos ratos que eu contei, mas aquela esperança, aquela história, aquele exemplo é que o Espírito Santo usou para tocar o coração dela. Você não sabe o que o Espírito Santo pode usar em sua vida para transformar a eternidade de alguém. É por isso que é tão importante vivermos com o propósito do reino de Deus para alcançar pessoas para Jesus. Não sabemos o que é um sorriso que Deus pode usar. É um obrigado, é um abrir de uma porta, é uma honestidade, é uma educação, seja lá o que. Tem uma senhora que ela veio para a igreja, sabe como? Estava tendo um evento de mulheres na igreja,
uma senhora da igreja passando na frente da casa dela, disse: vamos comigo para o evento. Ela foi para o evento, entregou a vida a Jesus e nunca mais olhou para trás. A família toda está na igreja. Um convite. Deus pode usar qualquer coisa, porque às vezes as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, quando tem o empoderamento do Espírito Santo, é isso que transforma pessoas. É Deus. Voltando para aquela outra que tinha problema com bebidas, ela entregou a vida a Jesus. Ela começou a vir na igreja. Aí ela se converteu. Tivemos um evento de casais. O marido não era da igreja, era de outra religião bem estranha lá. Aí nesse evento de casais ela veio sozinha e ela percebeu a necessidade dela de confessar ao marido dela que ela havia traído ele. Ela agora crente, serva de Deus, o marido não. Marido violento às vezes. Imagina, falar algo desse tipo para um marido que não tem Deus na vida. Leva coragem, mas o Espírito Santo estava com ela. Ela confessou ao marido dela da traição dela. Quase ela perde a família. Agora, ela é pastora de crianças da igreja. Ela evangelizou as filhas delas todas. Ela evangelizou o marido dela. Está a família toda na igreja. Ele antigamente trabalhava todos os domingos sem parar. Agora ele diz: domingo é dia da nossa família estar na igreja. As filhas dele se escondiam dele quando ele chegava em casa. Agora, quando eles ouvem ele chegando, correm para abraçá-lo. Deus transforma corações. Deus honra obediência, mesmo que seja difícil às vezes. Um jovem começou a vir na igreja para paquerar as meninas. Novidade, né? Veio no culto errado. Deus pegou o coração dele e restaurou, se converteu. Coitado. Coitado bom, né? Um dia, o pai dele, ele morando em casa ainda, o pai dele queria fazer uma cerimônia para invocar os antepassados, porque ele estava vendo que tinha muito azar na família dele, nada estava dando certo. Então ele tinha que fazer essa cerimônia. Só que para fazer uma cerimônia dessas, o curandeiro pede para toda a família participar, porque todo mundo junto tem que participar, se não participar não funciona. Ele, agora, servo de Deus, sabendo o que a Bíblia ensina, não quis e falou para o pai dele: não vou fazer, não vou nem dar dinheiro para que você possa fazer isso. O pai dele expulsou ele de casa no dia seguinte. Veio chorando comigo, nem sabia onde viver. Começou a namorar uma menina de Deus na igreja. Olha como Deus honra a santidade. Um dos primeiros casais na igreja que casaram em santidade, tiveram um namoro puro e santo perante Deus. Deus deu a eles um casamento todo pago, toda a cerimônia paga, o casamento. Deus deu a eles um terreno, Deus deu a eles uma casa. Deus é um Deus de milagres. Eles buscando a Deus, eles colocando Deus primeiro no namoro deles, eles colocando Deus primeiro, mesmo quando a desobediência à cultura às vezes traz uma consequência, mas é temporário. Mas as bênçãos de Deus são para sempre. E Deus honrou eles.
porque Deus honra a santidade. Hoje, ele é pastor de jovens da igreja. Ele canta no louvor, toca violão no louvor. Deus deu a ele tudo e continua abençoando ele e a família. Agora, pai, até o vestido de casamento deles foi dado por uma senhora nos Estados Unidos, importado o vestido dela, e coube direitinho. Deus pensa e se preocupa e valoriza todos os detalhes de nossas vidas. Aí Deus colocou em nossos corações de abrir uma segunda igreja. Compramos uma lona de caminhão, fizemos uma tenda, começamos a igreja. Sabe por quê? Lá Deus tinha um plano. Lá tinha uma criança, mais ou menos 6 anos de idade. Começou a participar dos cultos de criança. Ouviu do amor de Deus para com ele. A criança adoeceu. A mãe dava comida, saía de casa o dia todo. Voltava no fim do dia, dava um pouco mais comida, saía. Criança doente. Criança, época de Natal, perdeu a vida sozinho em casa. Mas Deus sabia que aquela criança precisava ouvir do amor de Deus por ele. Eu creio que eu vou ver essa criança no céu. E ele nos instruiu de abrir essa igreja, mesmo debaixo de uma lona de caminhão suja. Mas Deus sabia que lá tinha essa criança que ele amava e ama. Nessa segunda igreja, mesmo assim, lá tinha um senhor idoso, sozinho, não tinha família, sofreu um AVC. E lá tinha o nosso pastor, que era ajudante de pedreiro, o pastor, maconheiro, ajudante de pedreiro com 6ª série completa. E lá estava, agora ele é pastor da igreja. Esse senhor sofreu um AVC. E aquele homem, o pastor agora, trocando as fraldas dele, dando de comer para ele, levando ele ao banheiro, dando banho nele. Deus sabia que lá tinha esse senhor que precisava ouvir do amor de Deus. Deus abriu as portas para a terceira igreja, porque ele também sabia que lá teria um homem que iria tentar cometer suicídio várias vezes em uma noite só, bêbado. Mas aí ele chegou na igreja, e lá tinha um pastor que pôde orar com ele, dar esperança a ele, mostrar a ele que a solução para a vida dele era Jesus. Nunca vamos saber perfeitamente o que Deus quer fazer através de nós, mas é importante sabermos e estarmos disponíveis. Se é no ônibus, em casa, seja lá o que for. Para finalizar, esse ano nós fizemos um retiro com os líderes. Foi uma bênção. No fim do retiro, lançando visão, tudo mais, estava lá todos os líderes e os funcionários integrais e tudo mais, os pastores, e na volta paramos no restaurante, estávamos lá todo mundo comendo junto, e eu sentei numa das mesas para conversar com algumas das senhoras, das líderes que estavam ali, e uma delas, do nada, ela disse assim: obrigado, pastor. Aí eu não sabia se ela estava dizendo obrigado pela comida, pela pizza, não sei. Aí eu perguntei: como assim? Pelo quê? Ela respondeu: por ter respondido ao chamado. Aí eu: como assim? Sim, por ter respondido ao chamado. Aí tinha umas 4 delas ali.
Cada uma começou a explicar o que Deus usou para impactar as vidas delas, para ser salvo, para deixar Deus transformar, e o que Deus tem feito na vida delas. Aí uma delas virou para mim e disse: antes disso eu disse assim para ela: sim, de nada, não há de que, é uma honra ter feito e respondido ao chamado. Sim, Deus me mandou para cá, eu falei para elas, porque Ele estava pensando em vocês. Ele sabia, Ele já conhecia vocês. Ele me mandou para Moçambique para falar dele para você. E agora, eu falando para elas, e agora vocês vão alcançar muito mais pessoas do que eu. Porque elas vão levar a mesma mensagem muito mais longe. A mensagem que transformou a vida de vocês agora vai ser para os outros também. Aí uma delas, que até hoje eu me arrepio, ela diz assim: pastor, Deus lhe mandou lá de longe para nos trazer o Evangelho de Jesus. Quem sabe Ele quer também te mandar para outro lugar, que tem alguém que precisa ouvir também. Eu não sei onde é que você está na sua vida. Quem sabe Deus me mandou até aqui hoje para te falar algo ao teu coração, Ele quer fazer através de você. Mas quando ela falou isso, eu me senti tão abençoado. Ela agora tinha uma visão missionária. Ela agora tinha uma visão evangelística. Eu brinco às vezes, eu digo para o pessoal, para o staff, eu digo: está chegando o meu tempo de ir embora. Ah, não, pastor, não vai. Mas quando ela me falou isso aqui, olha a afirmação que ela fez: pastor, nós estamos dispostos a não ter você mais aqui, porque sabemos que Deus tem um propósito maior. Visão missionária. Quero lhe encorajar. Podemos ficar de pé, por favor? Deixa Deus escrever a tua história. É a melhor história que você pode viver. Deixa Deus, confia nele. Entrega a tua vida completamente a Ele, não só em salvação, a vida completa. Confia nele. Pula de cabeça em um relacionamento com Deus e deixa Deus te usar onde quer que seja. Seja um vaso na mão do oleiro. Se Deus está te mandando ir para outro lugar, outro país, vá. Na autoridade de Deus, evangelize com a sua vida. Sempre, todos os dias. Para que um dia nós possamos ouvir de Deus: muito bem, servo bom, fiel. A melhor vida para todos nós. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço da tua presença aqui. Te agradeço, Pai, por tudo que tu tens feito nesse lugar. Senhor, somos teus filhos e tuas filhas. Eis-me aqui, Senhor. Estamos disponíveis para aquilo que tu queres fazer através de nós. Disponíveis. Faça de mim o que queres, Pai. Com todas as minhas falhas, com todas as minhas fraquezas, mas o teu Espírito Santo está em mim e ele me capacita a ser um sacrifício vivo, santo e agradável para ti, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa, Pai.
és Senhor do universo, pra sempre reinar com poder e majestade, e da tua glória tu me olhaste, agora és meu Pai, tu és o meu Pai. Diga isso, tu és Senhor do universo, pra sempre reinar com poder e majestade, da tua glória tu me olhaste, agora és meu Pai, tu és o meu Pai. Eu honrarei o teu nome para sempre e sempre. Eu honrarei o teu nome para sempre. Cante, tu és Senhor